Olá, tudo bem? Eu aqui de novo. Conforme falado no vídeo anterior a respeito da Reforma Protestante, que talvez eu faria mais alguns vídeos para falar a respeito do legado, né, e o impacto da Reforma Protestante, principalmente no meio religioso. Para mim, talvez um dos maiores impactos que a Reforma Protestante trouxe e benefícios foi o fato de recolocar a Palavra de Deus, a Bíblia, no seu devido lugar. Martim Lutero, ao estudar as Escrituras, e ele começou a entender a importância da palavra de Deus, que a palavra de Deus, que sim, era regra de fé e prática, ela que deveria determinar as práticas cristãs e religiosas. E nesse período de Martim Lutero, o que havia de autoridade na época eram os concílios, eram a autoridade papal, até porque nesse período o Papa era reconhecido como uma autoridade infalível, ou seja, o que ele dizia era regra, e ainda que se sobressaísse as escrituras. Então Martim Lutero, ao traduzir a palavra de Deus do grego antigo para o alemão, que no outro vídeo eu falei do latim, na verdade ele utilizou o latim como referência, mas ele traduziu do grego antigo para o alemão, ele colocou a palavra de Deus na mão do cidadão comum. E isso trouxe grandes benefícios. Então tudo ele se embasava, toda a doutrina que ele trazia, tudo era conforme a palavra de Deus. Inclusive, quando ele foi questionado para ele voltar atrás e renunciar a tudo aquilo que ele havia dito, das 95 teses e os apontamentos que ele fez, ele disse que não poderia ir contra a consciência dele, que a consciência dele estava cativo à palavra de Deus e que não era sábio, nem inteligente, ir contra a própria consciência. Então, assim, ele não voltou atrás e manteve. Então, a Bíblia ela passou a ser tratada da forma que sempre deveria ser tratado. Até porque a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela que nos guia, nos orienta, ela que nos dá a sabedoria, ela que é a fonte de vida, a fonte de sabedoria, de instrução para a vida, como a palavra de Deus ficaria aprisionada. E ficou nesse período aprisionada. Ficou tendo acesso só o alto clero, só quem dominava o latim, porque a Bíblia ela não era traduzida na língua do povo comum. Mas Martim Lutero, entendendo esse chamado de Deus, essa missão de Deus, ele traduziu a Bíblia e colocou na mão do povo comum. Este é um dos maiores benefícios que a gente tem. Inclusive, essa autoridade tamanha que ele deu à Bíblia trouxe um dos lemas dos 5 lemas da Reforma Protestante, né, que seria o sola scriptura dentro dos 5. Então, a palavra de Deus, ela foi liberta, ela foi colocada na mão do cidadão comum, ela foi disponibilizada para o livre exame dela. Não livre interpretação, mas livre exame, ou seja, qualquer um pode ter a palavra de Deus. Como eu falei no outro vídeo, né, ele defendia tanto essa ideia da palavra de Deus na mão de todos, que ele dizia que um leigo, um cidadão comum com a palavra de Deus na mão, ela é mais poderosa que o mais poderoso Papa. Então ele entendeu a importância dessa palavra. E eu posso dizer e assegurar o quão benéfico é a palavra de Deus. Eu tive a minha vida transformada, eu vivi grandes experiências, até então tenho experimentado de Deus, tenho conhecido este Deus por meio da sua palavra, por meio de aplicar a palavra de Deus, grandes experiências eu tenho vivido. Então seria uma atrocidade aprisionar a palavra de Deus. Mas Deus, como tem o controle da história, o controle de tudo e todas as coisas, e é soberano, a palavra de Deus foi recolocada no seu devido lugar. E assim, Cristo tendo a proeminência e sendo a autoridade da sua igreja.